Fala, fiel, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo algumas informações aqui atualizadas sobre o Corinthians, algumas questões aqui sobre o Lingard, sobre a busca de zagueiros que a gente está fazendo no mercado, sobre também a transferência do André, né? Que eu acho que vai acabar dando uma melada aí, não vai dar certo. Também, né? Tipo assim, o valor que o Milan estava oferecendo eu achei muito pouco também. Vamos estar dando uma olhadinha aqui no vídeo do Chico Garcia, ele tá trazendo essas informações atualizadas pra gente. Se vocês gostarem do vídeo aí, já deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos atualizados do Coringão aí. Bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem procura por zagueiro, um anúncio bem especial de Jesse Lingard e também a situação de André ainda tá dando pano pra manga. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Aquela folguinha, né, rapaziada? Aquela folga compulsória que o Corinthians ganhou depois da eliminação no Paulista no último sábado, com 11 dias até a retomada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians observa de fora as finais do Paulistão, que começam agora na quarta-feira e depois no domingo com o jogo final entre Palmeiras e Novo Horizontino. E na quarta-feira da outra semana, no dia 11 de março, retoma sua vida futebolística, né, dentro de campo, recebendo o Coritiba na Neoquímica Arena. Se tratando da posição do Coxa, né, que está tendo dificuldades no campeonato, dá pra gente entender, jogando em casa, que o Corinthians pode fazer uma pontuação bem interessante aí no Campeonato Brasileiro. Os dois líderes, né, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras, ele vai jogar contra o Vasco fora de casa e o São Paulo vai pegar a Chapecoense em casa. Na verdade, no Canindé, esse jogo. Cara, se tiver tropeço e o Corinthians vencer o seu jogo, ele pode igualar pelo menos um dos dois, alcançando 10 pontos que hoje tem Palmeiras e São Paulo. E aí a gente tá falando de um Corinthians entre os líderes do Campeonato Brasileiro. É uma possibilidade já na próxima rodada, a quinta, começo de campeonato, mas uma ideia de valorizar mais os pontos corridos nesse ano. No começo tá dando certo, mesmo que com alguns reflexos, né, algumas consequências, como o caso da eliminação no Campeonato Paulista, que eu nem acho que tenha sido por isso, mas enfim, não deixa de ser um reflexo, muito por conta dessa quantidade de jogos excessivos. E agora, mais 9 dias aí, pra galera se recuperar, para o Corinthians registrar os seus reforços, colocar todo mundo a pleno, recuperar o Yuri Alberto, né, que a gente até colocava numa projeção otimista, né, se o Corinthians chegasse à decisão dele disputar o jogo final, o último jogo. Agora não será mais possível, então dá tempo para que o Yuri possa se recuperar a tempo e deu para entender o quanto ele vem fazendo de falta, né? Mas vamos lá, vamos falar de que o Corinthians ainda segue no mercado da bola. A janela fecha amanhã, ou nesta terça-feira, na verdade, no dia 3 de março. Mas, a partir do dia 4, a partir desta quarta-feira, existe uma janela específica até o dia 27 de março para jogadores que disputaram os estaduais das séries A e B do Campeonato Brasileiro. É a janelinha que a gente chama, onde os clubes podem contratar os jogadores que disputaram os estaduais, porque muitos jogadores, por conta do calendário das suas equipes, acabavam ficando sem plano de carreira, né? Muitas vezes terminava ali o contrato e o cara não tinha para onde ir. E muitos destaques acabam sendo aproveitados, né, pelas equipes de elite. Então, com isso, os clubes podem contratar jogadores que disputaram os estaduais. Com isso, o Corinthians fez uma consulta pelo zagueiro Dantas, de 21 anos, do Novo Horizontino. Titular, inclusive, jogou contra o Corinthians nessa semifinal e vem sendo destaque, inclusive, do time, não só de hoje, né, mas nas últimas temporadas, com o time na Série B e ele se firmando ali na boa defesa do Novo Horizontino. O Corinthians fez uma consulta e, inicialmente, o Tigre, o time do interior de São Paulo, estipulou um valor de 2 milhões de dólares para poder negociar o jogador, que já teve interesse de Botafogo, de Fluminense, de outras equipes do futebol brasileiro. Não tem sido o habitual do Corinthians nessa janela, nesse momento, de adquirir direitos, né? E 2 milhões de dólares não se trata de pouca coisa, é mais de 10 milhões de reais. Então acho muito difícil que o negócio avance nesse sentido, mas vamos lá, né? De repente alguma
troca por jogadores, um Pedro Raul, sei lá, né? Se o Novo Horizontino topar, você consegue parcelar um valor, dar uma entrada aqui, né? O Corinthians conseguiu fazer isso com o Matheus Pereira, mas é um valor que você vai abater lá, é um empréstimo, abater caso você queira adquiri-lo, né? O meia do Fortaleza. Então, tem alguns moldes de negócio que podem acontecer, mas nesse caso, eu acho que aquela história do valores assustam, né? 2 milhões de dólares, não sei se o Corinthians vai avançar, mas houve uma consulta, o que indica que o Corinthians também está atrás no mercado de defensores, de zagueiros, talvez entendendo que o Tchoca pode ser vendido, né, já na próxima janela. Hoje ele tem uma dupla de zaga afirmada, que é o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, e tem uma reserva, que é o André Ramalho e o Tchoca. Tá tudo bem, porque o Kaká foi liberado, o Félix Torres foi liberado, o Angileri faz terceiro zagueiro, o Ranieri também. Não se trata lá de uma necessidade, mas quem sabe foi dentro de uma oportunidade de mercado. Vamos tentar entender. Jesse Lingard já chegou, né? A gente falou sobre o meia atacante inglês de mais de 200 jogos na Premier League, de 33 jogos com a seleção inglesa e que aos 33 anos já desembarcou em Guarulhos, já fez exames médicos nessa segunda-feira e passou boa parte do tempo na Neoquímica Arena produzindo vídeos, né? Não ele, mas a Corinthians TV, né? O departamento de marketing e comunicação do clube, produzindo vídeos com ele para um anúncio todo especial. Ele, pelo que a gente pode flagrar, né? Imagens reveladas aí pela TV Gazeta, ele vai usar a camisa número 77, que é uma camisa super icônica, né? O Jadson usou essa camisa no título paulista de 2017, no brasileiro também. O 77, né? Pelos 40 anos ali em 2017, foi uma... Acho que foi o Jô que usou, na verdade, o Jô usou a 77 em 2017. Eu acho que foi isso. Agora me deu um branco. Mas é uma camisa muito valorizada pelo título, né? De 77, o título paulista sobre a Ponte. E aí, também estava no telão Welcome to Favela. Um anúncio em inglês misturado com português aí para poder valorizar a chegada do Jesse Lingard, que vai ter um anúncio aí provavelmente nessa terça para o Corinthians confirmar nas redes, visto de trabalho, aquela coisa, mas tem um tempo aí, né? Agora o Corinthians tem alguns dias, ganhou alguns dias para poder registrar, inscrever o jogador e ele, quem sabe, poder já estar à disposição contra o Coritiba no dia 11 de março. Aí depois a gente vai ver a parte física, ele vai ser apresentado, entrevista coletiva e a gente vai entender qual é a previsão aí do Jesse Lingard entrar no time. Vale dizer, né, que o Dorival Júnior participou da negociação, porque com o Zaccaria, né, teve aquela história de que não, eu não pedi, parecia que ele não estava satisfeito com a vinda do marroquino, que trata-se de uma contratação um pouco aleatória, mas poxa, gente, é ingenuidade achar que não passou pelo departamento de futebol, pela comissão técnica. E o Dorival tá tendo tanta influência assim no clube, né? A ponto de esbravejar a entrevista coletiva contra a venda de jogadores. E não é uma crítica, é uma constatação do tamanho que ele ganhou no clube depois dos títulos conquistados. E tá certo. Então, toda a contratação passa pelo treinador. E ele gostou muito da possibilidade, da oportunidade de mercado de ter o Lingard no time. O Marcelo Paz também elogiou a predisposição do Lingard. Desde que o Corinthians procurou, ele procurou saber mais do clube, ele trocou mensagens com o dirigente, perguntou como é que estava o time. Muito legal essa vontade, essa disposição do Lingard, esse interesse em saber das coisas do Corinthians para que a negociação fosse avançada, como acabou avançando e acabou sendo efetivada. Então, houve uma vontade de todas as partes, né, para que o negócio acontecesse. Agora é vê-lo em campo para a gente ver o que ele pode render com a camisa do Timão. E para a gente fechar, a gente tem que falar um pouco mais sobre a situação do André, né? Depois da entrevista do Dorival, a entrevista do Marcelo Paz, a recuada do Osmar Stabile na última assinatura, um passivo jurídico aí de que o Milan pode acionar a FIFA, mas na verdade o negócio não está totalmente desfeito, né? Acho que é importante a gente dizer isso. Houve um recuo, o Corinthians quer discutir novos moldes com o Milan, ou seja, o negócio ainda pode acontecer, talvez em outros valores, talvez o Milan não concorde com isso, mas existe o André na parada. Porque o André, a informação é que ele teria aberto mão de 30% do seu valor. Na verdade, isso é uma informação que ela não é confirmada, porque esses 30% que é do jogador podem continuar com ele, ou o Milan pode oferecer uma parte muito inferior por esses 30%, que na verdade
pode significar algo muito valioso para o jogador, porque é dele esses 30%. Então ele, nessa fatia da pizza, ele pode cobrar o que ele quiser. Ele pode dizer para o Milan, tá, você paga 17, que é a proposta que você está fazendo para o Corinthians, e me dá 1 milhão de euros aqui na minha mão. Quando, na verdade, seriam 8 milhões de euros a parte dele. E aí o Milan pode achar interessante. Beleza, para você se liberar, para você chegar lá e falar para os caras que você quer sair, é isso? É 1 milhão de euros na tua mão? Pronto. E aí, no todo, o Milan gasta 18 por um jogador que tem um valor de mercado de 24, 25 milhões. 24, 25 milhões é um senhor valor para um volante com 10 jogos no profissional. O Moscardo saiu por muito menos. O Danilo, do Palmeiras, para o Nottingham Forest, saiu por 20. O André, do Fluminense, saiu por 22. Pô, valor de Arias. Né? Tudo bem, idade, né? Arias 26. O André 18. Então, assim, tem uma diferença quando você contrata um jogador que eu acho que tem uma estilingada, eu acho que tem um horizonte muito grande na Europa. E a primeira proposta. Calma lá, gente. A primeira proposta. Ah, mas não vai pintar uma proposta maior, ele pode não se valorizar tanto. Ele vai jogar uma Libertadores. Ele tem uma temporada inteira. E outra, se não é pra agora, vocês imaginem, na minha opinião, a burrice que é você vender um jogador por esse valor agora pra entregar no meio do ano, sendo que até o meio do ano ele pode estar na seleção brasileira. Vou exagerar aqui, pode estar na Copa do Mundo. E aí vocês imaginem, pode, cara, futebol tudo pode. Aí você achar, aí você vende ele por 15, ele tá valendo 60 na metade do ano. Tô exagerando, mas tô criando uma figura aqui pra vocês entenderem o cenário de que não faz sentido, com a janela fechada, você vender agora pra entregar no meio do ano, sendo que ele vai continuar jogando aqui e o valor é muito menor do que a gente imagina. Só que tem o André nessa história toda. Então, a minha preocupação, e agora, assim, não é nenhuma informação confirmada, é apenas bastidores, a gente vai conversando aqui e ali, vai lendo a situação, vai depender muito do jogador e do seu staff a partir de agora. Porque, cara, se eles fincarem o pé, que querem sair, vai ser difícil segurar. E aí, o máximo que o Corinthians vai conseguir é tentar aumentar um pouquinho essa fatia do bolo. Ou conversar com o jogador, né? Que daqui a pouco vai mudar a vida dele, ia ganhar uma bala para jogar na Itália, e aí você ter que, né, encarar ele no treino lá, tipo Dorival com o André, né? Do tipo, pô, esse cara me barrou aí. A entrevista que ele deu melou um negócio, ia mudar minha vida. Cara, muito jovem, eu nem sei, nem conheço o André, a família dele, mas assim, é muito difícil, tratando dos valores que a gente tá tratando. Então, assim, eu tô me perguntando como que o Corinthians vai contornar isso. Com o jogador, com o seu staff, com a família dele, com o próprio Milan, com a FIFA. Foi uma loucura, cara. Mas me parece que houve uma afobação de tentar resolver o negócio. E aí, quando chegou no Dorival, quando repercutiu na torcida, meio que a coisa implodiu. Então, vamos aguardar os próximos passos. O que você acha que vai acontecer e o que você faria? Dorival tá certo? Tem que vender mesmo? O que vocês acham dessa situação toda? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau. Pois é, Fiel. Aqui o Chico Garcia trouxe algumas informações atualizadas aí, né? Sobre o zagueiro que o Corinthians está buscando no mercado, sobre também a apresentação do Lingard, que pode ser oficialmente, né, nas redes sociais publicadas ainda hoje. Sobre também o André, né, que creio que vai ficar. Tem tudo para fazer uma boa temporada. Uma boa temporada aí que vai talvez até valorizar ele mais no mercado. Como o Chico Garcia disse também, foi a primeira proposta, né, que veio oficialmente da Europa. Teve aquela que falaram da Juventus e tal, mas o próprio Marcelo Paes falou que não houve essa proposta da Juventus. Então, creio que o André vai ficar no Corinthians e vai conseguir fazer uma boa temporada também. Ele fazendo essa boa temporada, ele vai se valorizar bastante. E o Chico também até deu uma empolgada aí falando de seleção, mas a gente sabe que no futebol tudo é possível. Não que ele vá para a seleção, pelo menos nessa Copa, né? Eu acho que não. Mas tudo é possível no futebol. Então a gente sabe que a gente valorizando nossos atletas da base, principalmente, igual o André aí, um garoto jovem aí que tem tudo para
para dar certo aí no futebol, vida longa pela frente. A gente sabe que é um jogador muito forte, né? Muito rápido, uma boa marcação, um bom chute. Então, é um jogador que, querendo ou não, a Europa tá de olho nele. Tanto nele quanto em outros jogadores de outros clubes também. Com essa característica que hoje em dia é uma característica, eu digo que rara, né, no futebol. Essa questão de jogador que marca bem, corre bastante, tem força, pisa na área, faz gol, chuta, entendeu? Então o André é esse tipo de jogador. Então, atualizando aí todas as informações aí, o Corinthians tá buscando um zagueiro, tá buscando já ajeitar toda essa questão do Lingard, né, para publicar oficialmente, e essa questão do André também. Bora esperar aí para ver qual vai ser o posicionamento do Marcelo Paz e também o empresário dele, né? Bora ver aí. E já vai deixando seu like no vídeo aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.